O presidente da CPI, o senador Omar Aziz, defendeu a convocação de governadores para depor na comissão como resposta ao questionamento da ministra do STF, Rosa Weber. Na semana passada, os governadores entraram com uma ação no Supremo pedindo para não serem convocados. Vamos falar com o Leandro Magalhães mais uma vez. Leandro. Kenzo, a resposta de Osmar Aziz ao STF fala que a convocação não acarretaria qualquer constrangimento ilegal aos governadores e que não tem o alcance de invadir a autonomia dos entes federados. Aziz ainda argumentou que se o Supremo suspender a convocação dos governadores, vai paralisar e inviabilizar o cumprimento de parte do objeto da CPI. Vamos ao vivo com o Chico Prado, que explica para a gente essa situação. Chico, que acompanha aí os bastidores da CPI da pandemia no Senado. Chico, boa tarde para você. Oi, Leandro. Muito boa tarde a você, a todos que acompanham o 360. As convocações de 9 governadores foram aprovadas na semana passada, dia 26 de maio. Aí, 2 dias depois, 19 governadores foram ao Supremo Tribunal Federal pedindo a anulação desse ato da CPI da pandemia. Anteontem, a relatora no Supremo, ministra Rosa Weber, deu prazo de 5 dias para que o presidente da comissão se manifestasse, desse uma resposta. O senador Omar Aziz, então, ontem, por meio de 3 advogados do Senado, respondeu que a eventual suspensão dos depoimentos, como você disse, vai paralisar e inviabilizar o cumprimento de parte do objeto da CPI, ou seja, aquela questão da transferência de recursos da União a estados e municípios, que faz parte do objeto principal da CPI da pandemia, ao lado de ações e omissões do governo federal e também da questão da falta de oxigênio no estado do Amazonas no mês de janeiro. O senador também alegou que as convocações não violam, como dizem os governadores, o Pacto Federativo e o princípio da separação dos poderes, já que a CPI não investiga competências exclusivas de estados. A ação dos governadores também pede que o Supremo fixe o entendimento de que chefes do Poder Executivo não sejam convocados por CPIs e que se proíba a convocação de governadores para depor em CPIs do Congresso Nacional que mirem em assuntos locais, destinados exclusivamente à fiscalização de estados e municípios. Como eu disse, 9 governadores até aqui já foram convocados pela CPI e temos 3 datas já previstas de depoimentos, começando na semana que vem, daqui a exatamente uma semana, com o depoimento de Wilson Lima, governador do Amazonas. No dia 30, final do mês, Helder Barbalho, do Pará, e no dia 1º de julho, o governador Wellington Dias, do Piauí. Lembrando que esse cronograma vai e vem, já tivemos marcações e remarcações, então é possível que ao longo do mês de junho outros governadores venham a ter as datas marcadas para os seus depoimentos, e isso significa pressão para cima da ministra Rosa Weber, que tem, em tese, uma semana para tomar uma decisão, justamente por causa do depoimento de Wilson Lima na quinta-feira da semana que vem. Eu volto ao estúdio.